E aí, então, hoje, nós vamos falar em relação à arquitetura e escultura. Vou compartilhar minha tela. Quem foi aluno no ano passado na escola do sexto ano, quando eu fizer essa apresentação, vai lembrar que quando nós estudamos a arte greco-romana e nós estudamos a arquitetura, nós vimos que a arquitetura grega, ela era bem assim, imensa, constituídas de frontões, né? Eu vou mostrar aqui para vocês os frontões, vocês vão lembrar. Ai, estou esquecendo o nome aqui. Nossa, eu vou falar pilastras, mas não é esse nome que eu queria falar, pilastras, não. Colunas, tia? Oi? Colunas? Colunas, obrigada aí. Colunas. Então, essa é uma característica bem lá da arte greco-romana. E quando a gente fala na arte neoclássica, nós vamos ver que isso surge de novo, essa inspiração na arquitetura. E aí, quem foi aluno, então, do CEP no ano passado, tem uma atividade que nós propomos, não sei se vocês vão lembrar, mas que vocês tinham que dar uma olhada aqui na região de vocês e encontrar algum edifício, alguma construção que tivesse aí a aparência dessas influências da arquitetura grega. Lembram disso? Não? Sim? Aí eu lembro que teve imagem da Havan, teve imagem da maçonaria, da loja maçônica aqui no centro. Vamos lá, vou compartilhar aqui para a gente poder conversar melhor e o visual vai ficar bacana para vocês compreenderem, tá bom? Vou só compartilhar aqui maior, só um minutinho. Todos me escutam bem, gente? Tá tranquilo? O áudio? Sim. Tudo certinho. Depois a gente vai fazer uma leitura compartilhada também. Quero contar com a participação de vocês, tá bom? Então, vamos lá aqui. Ok. Então, arquitetura e escultura neoclássica. Então, quando a gente fala da arquitetura neoclássica, ela teve início, então, na Inglaterra, nas primeiras décadas do século XVIII. Ou seja, essa nova arquitetura, inspirada aí na arquitetura grega, ela retoma com força, tá? A partir da década aí do século XVIII. Havia, pessoal, uma diferenciação entre a arquitetura católica e a protestante naquele período. Mas, Josana, como assim? Diferença entre a arquitetura católica e a arquitetura protestante? Porque a católica, ela adotava ainda um estilo muito barroco. Então, a gente vai lembrar lá dos nossos estudos sobre as igrejas barrocas, né? Sempre voltado por apelo emocional, com imagens, né, de santos, de anjos, do sofrimento de Jesus Cristo, tudo isso. A igreja protestante, né, ela rejeitava esses excessos. O que é ser protestante naquele momento? É você discordar da visão da igreja católica. Eu não concordo com isso. Então, é o que a gente chama, né, a história chama aí desse grupo de protestantes, que eles rejeitavam os excessos da igreja católica. E com isso, né, o protestantismo, ele começava a valorizar o quê? A razão em detrimento da emoção. Olha como é que é diferente, né? Quanto a igreja católica, ela trazia toda a imagem, né, a arquitetura, os quadros da arte, as obras da arte relacionadas à emoção, nesse grupo que compunha aí os protestantes, eles já valorizavam a razão, a inteligência, digamos assim. Então, dentro de uma influência muito grande em relação ao Renascimento. Olha que bacana. A gente tem a Idade Média, onde a igreja tinha o domínio, aí vem o Renascimento, onde a gente tem novas ideias relacionadas à liberdade, ao homem como centro do universo e por aí vai. Aí a gente vem para o Barroco, que tenta resgatar novamente os fiéis, e aí a gente entra de novo no novo movimento neoclassicismo. Vamos voltar aqui, vamos trazer a inteligência, a razão e não só a emoção. Então, você vê que sempre tem um movimento querendo questionar o outro.
Os artistas neoclássicos, eles exploravam sempre as regras exatas de proporção, de simetria. Então, eles usavam isso muito nos templos, nos palácios, igualzinho era feito lá na Antiguidade Clássica, né? Lá referente à Grécia, à arte romana. E aí a gente vai observar que dentro dessa arquitetura neoclássica, a gente vai ver que tem muita coisa da arte grega, da arquitetura grega, né? Os frontões triangulares, também os arcos romanos, as colunas. E em 1806, a gente tem aí a construção do Arco do Triunfo em Paris, na França. Temos outras construções, né, em Londres, na Inglaterra, né, Londres, que fica na Inglaterra, e entre outras obras que começa a afirmar esses novos valores de imponência, de estilo, resgatando aí um novo contexto dentro da arquitetura. Então, aqui na nossa página 9, alguém está com o microfone ligado. Antes da gente continuar, tem uma explicação, tá? Que depois eu vou deixar essa leitura mais para o final. Mas só para adiantar para vocês, que vem compondo essa fala da tia Osana, que vem falando essa fala que eu comentei aqui com vocês, aonde teve o início da arquitetura neoclássica, né, essa questão do neoclassicismo ter interesse pela arquitetura do passado, principalmente dentro dos padrões da beleza da Grécia Antiga e de Roma, além, é claro, do Egito, né? A diferenciação entre a arquitetura católica e protestante, né? Onde a católica adotava o estilo barroco e a protestante rejeitava, né, esses excessos do barroco. E fala, né, dos artistas neoclássicos também, que buscavam representar as regras da proporção, da simetria, que a gente viu isso muito quando nós estudamos Renascimento. Inclusive, nós tivemos a aula com o tio Léo, né, para mostrar isso para a gente, dessa simetria, dessa organização. E aí, na página 9, a gente tem duas arquiteturas, né, duas construções inspiradas nesses padrões de beleza da Grécia Antiga e de Roma. Uma que fica em Londres e a outra que fica em Paris, tá bom? Então, é importante que depois vocês deem uma lida. Para a gente, então, começar a visualizar aqui algumas imagens, eu trago essa imagem que é uma construção da Grécia Antiga, tá? Então, vocês observem as colunas. Um detalhe que eu vou até explicar para vocês mais à frente. As colunas, dependendo de como elas eram construídas, elas tinham um nome, tá? E a gente vai observar isso aqui agora. Então, a arquitetura grega, ela desperta interesse, né, do povo grego e acaba influenciando também outros povos de outros tempos, como agora, na contemporaneidade, a gente vai ter várias construções que são inspiradas na arquitetura grega, da mesma forma como os neoclássicos se inspiraram na arquitetura grega para trazer de volta essas construções. E aí, uma das grandes características é a simetria, principalmente na entrada e nos fundos. Então, o templo sempre é construído sobre uma base de degraus, existem os degraus mais elevados, que se chamavam estilópata, e sobre as estilópatas eram erguidas as colunas. Eu vou mostrar isso aqui agora para vocês. Olha só, esse é um desenho que mostra a estrutura de uma arquitetura grega e que influenciou aí os neoclássicos e que influencia a gente até hoje. Então, observem bem, vou passar aqui o mouse, aqui a setinha aqui, ó. Então, essa parte aqui da frente, ó, meio não, né? Triangular mesmo. É o que chama de frontão. Aqui nas pontinhas aqui, a gente tem o que chama de cornija. Aqui, essas coluninhas menores, friso. Aqui, ó, essa região aqui da pontinha para cá se chama
entablamento. Aqui a gente tem as colunas, né? Essas colunas aqui. O arquitrave aqui atrás. E o estilóbata, que é os degraus, e sobre os degraus que são construídas as colunas. Eu só estou mostrando isso aqui para a gente ter a ideia clara de qual é a característica, qual é o estilo de uma arquitetura grega. Por quê, tiozão? Porque, às vezes, pessoal, a pessoa vai ver só o frontão aqui em cima, ó, o triângulo, e aí aqui embaixo são os janelões. Não tem coluna, não. E a pessoa já olha e fala assim, nossa, é uma arquitetura de influência grega. E não é. Tá? A gente precisa olhar todos os detalhes, né? Eu sempre observo que, quando eu vou buscar identificar se aquela construção é ou não é de influência grega, eu sempre observo primeiro as colunas. Aí depois eu vou observando o geral e vou chegando lá no frontal. Por quê? Porque as construções de estilo colonial, ela também tem esses frontões aqui em cima, triangular, tá? Então a gente precisa ter esse cuidado. E aí, pessoal, quero que vocês prestem atenção bastante agora. Eu falei lá atrás que essas colunas aqui, dependendo de como elas foram construídas, elas vão receber um nome. E olha que bacana. A gente vai ter que chama-se ordens arquitetônicas. Então, essas colunas, elas vão receber 3 nomes diferentes. Nós vamos ter a ordem dórica, a ordem jônica e a ordem coríntia. Cada ordem dessa tem um significado. Então, por exemplo, a ordem dórica, ela era mais simples, né, maciça. Então, era uma coluna bem grossa. O capitel, que eu vou mostrar para vocês o que é, era uma almofada de pedra, né? Essa coluna, ela traz o sentimento do nascimento do povo grego, expressa o pensamento, é uma das ordens arquitetônicas gregas, né, mais antiga. Ela é simples, ela dá uma ideia de solidez, de imponência, e ela traduz a forma masculina. Então, olha só o que é a ordem dórica. A ordem dórica, ou dórico, tá? É essa daqui, ó. E o capitel é isso aqui, ó. Tá vendo aqui pelo movimento da minha setinha? Essa parte aqui mais arredondada, é o que a gente chama de capitel. Então, observem que quando a gente vai ter várias construções que vão ter esse estilo aqui de coluna, ó. A coluna, esses frisos aqui. Então, ela é bem simples mesmo, né? O capitel aqui em forma de uma almofada de cimento. Beleza. A outra ordem que é encontrada nas construções, né, nas colunas dos edifícios, é a jônica. E ela já representa a graça e o feminino. A ordem dórica representa a forma masculina, né, mais severa, apesar de ser simples, né, aquela coisa mais sólida, mais imponente. Já a ordem jônica representa a beleza, a graça, o feminino. É uma coluna, né, com um aspecto mais delgado. A sua base é decorada. O capitel tem 2 espirais únicas, curva, que traduz aí a forma da mulher. Então, olha só aqui o jônico, ó. Então, ela representa a forma feminina. O capitel, ó, tem essas 2 formas aqui, ó, arredondadas, né, para dentro. Então, a gente vê que ela tem uma certa beleza mesmo, né? E a última ordem, que representa aí as colunas arquitetônicas da arte grega, que influenciou, né, o classicismo, é a ordem coríntia, que o capitel é formado com folhas de acanto e 4 espirais simétricos, muito usado no lugar do capitel jônico, de um modo a variar e enriquecer aquela ordem. Sugere luxo e ostentação, que é esse último aqui, ó. Então, a gente tem o capitel aqui, que é formada por folhas de acanto, né? Ela é bem parecida em alguns aspectos ao jônico, porém, aqui na parte de cima, que se chama capitel, ela já fica um pouco mais diferente, ela é mais luxuosa ainda. Então, esse é título de curiosidade mesmo. E é uma forma da gente observar, quando a gente for identificar uma arquitetura
uma arquitetura grega, ou de influência grega, a gente observar as colunas. Como é que são as colunas? Então, agora, eu vou mostrar algumas imagens para ver se vocês já conseguem identificar. Se é dórico, eu confesso a vocês que eu sempre fico atenta à parte aqui do capitel, ó. Eu sempre olho aqui logo, porque por aqui a gente consegue já identificar se aquela coluna é da ordem de dórico, se é de jônico ou se é de coríntio, tá bom? Aqui, acho que essa imagem está um pouquinho ruim, mas eu acho que dá para... Essa aqui está ruim. Deixa eu pegar uma imagem melhor. Não, aqui não. Ah, aqui dá. Essa coluna aqui, vocês acham que é de qual ordem? Dórico, jônico ou coríntio? Dórico. Dórico, muito bem. Vamos para outra. Ah, essa daqui também vai ser qual? Essa aqui dá para ver. Dórico. Dórico também. E essa? Jônio, não, é Coríntio. Coríntio, é. Isso aí, coríntio. Muito bom. Ah, essa daqui, tá. Essa daqui também eu vou perguntar, mas antes eu vou falar. Então, não só foi a arquitetura neoclássica, né, que pegou a influência da arquitetura grega. Hoje, nos dias atuais, nós vamos ter várias construções que se inspiraram aí na arquitetura grega. Essa aqui é uma foto, uma imagem da Igreja Universal lá em Vitória. Fica ali, se eu não me engano, na Reta da Penha, logo que a gente vai chegando em Vitória, não sei se vocês já viram. No caso aqui, por isso que eu falo que a gente, para identificar se ela é ou não de uma influência grega, a gente tem que olhar o todo. Então, a gente olha aqui, ó, o frontão, né, tudo direitinho, essa parte aqui, né, dos frisos, as colunas. E essa coluna aqui, gente, ela pertenceria a qual ordem? Pertence. Acho que dórico. Dórico, isso mesmo, ó, por causa do capitel aqui, ó, tipo de uma almofada, né, de cimento, muito bem. E aí observem, né, que a estilobata, opa, postei aqui, são as escadas aqui, ó, tá vendo? E sobre as escadas que são construídas colunas. Então, são detalhes que a gente precisa ficar atento na hora de identificar se a arquitetura é ou não de influência grega. Essa daqui é da Prefeitura de São Mateus, tá? O que vocês acham? Qual é essa coluna aqui? Será que dá para a gente ver? Jônico. Eu acho que seria jônico. Jônico, é isso mesmo, gente. Essa daqui é o jônico, tá? Olha só de novo, ó, o frontão, o caminho aqui dos frisos, as escadas, né, chamada de estilóbata, e as colunas construídas sobre as escadas. Aqui na nossa cidade, né, a Havan. E aí, gente, será que a Havan tem as colunas de qual ordem? Dórico. Dórico, isso mesmo. Você vê que são colunas mais simples, né? E a lógica maçônica de Linhares, ali no centro, também tem qual coluna? Dórico. Dórico. Se vocês observarem, a gente vê que as construções atuais que eu mostrei, a maioria tem o capitel mais no estilo dórico, né? De repente, por ele ser com menos detalhe, né? Ser algo até mais fácil de ser feito, né? É minha conclusão isso, tá, gente? E aqui a gente tem uma construção no Rio de Janeiro. Esse aqui será que é qual, hein? Jônico. Não, jônico. Jônico, porque aquelas voltinhas, né, para dentro. Muito bem. Essa outra aqui. É o Coríntio. Coríntio, muito bem. Aqui é o Teatro Municipal no Rio de Janeiro. E essa outra aqui. Parabéns. Coríntio também. Coríntio também. Gente, vocês estão demais, estou adorando. A Casa Branca nos Estados Unidos, gente, também é uma construção de influência grega. Jônico, tia. Jônico, muito bem, ótimo. Então, olha só, fiquem sempre atentos a esse todo conjunto na hora de identificar se é ou não é uma Olha, cara, a Casa Branca. de influência.
Você trouxe aí uma observação boa, viu, Gustavo? Geralmente, essas construções, elas são de cores claras mesmo, branca, viu? Mais uma influência. Então, pessoal, deixa eu só parar aqui, voltando aqui para o nosso livro. Então, é só mesmo para a gente ter essa ideia do que o neoclassicismo foi buscar lá na Grécia, né? De retomar essa questão da influência da arquitetura grego-romana. Olha só, no nosso livro, lá na página 10, vem pedindo para que vocês fotografem, que busquem imagem de edifício de influência grega. Só que por ser uma atividade que a maioria da turma já fez no ano passado, então a tia Osana optou de não passar essa atividade aqui, tá bom? Porque a gente acabou já compartilhando aqui, vocês participaram, já até identificaram de uma forma assim maravilhosa, né? Qual é a ordem arquitetônica. Então, a gente não vai precisar fazer essa pesquisa aqui, esse trabalho da página 10, tá bom? Lá na página 10, agora eu quero contar com a colaboração. Quem pode ler aqui o primeiro? Pode. O primeiro trecho aqui da página 10, que vai falar em relação a uma escultura. Posso ler, tia? Pode ir lá. Na escultura, ninfas e deuses gregos voltaram a ser representados e misturaram-se com figuras imperiais, em meio a movimentos e transparências. Essas características podem ser observadas principalmente no trabalho de Antônio Canova, considerado um dos os mais importantes escultores da época. Canova era reconhecido... Pode continuar? Pode continuar, Ana. Canova era reconhecido por esculpir figuras mitológicas nuas, de forma simples e elegante. Assim como ocorreu no Renascimento, o neoclassicismo apresentava características da arte greco-romana, cores neutras, frontões triangulares, colunas com capitéis decorados, entre outras. Ainda hoje, essas influências são percebidas na arquitetura de prédios de universidades, escolas de belas artes, bibliotecas e etc. Observe essas características nas imagens a seguir. Isso, que a gente acabou não só vendo, a gente viu várias aí na apresentação que a tia Osana fez. Então, nas esculturas, pessoal, não foi diferente também. Né? Os neoclassicistas foram buscar lá na arte grega, né, na arte romana, o jeito de fazer escultura. Então, a gente via que voltou com a ideia das esculturas mitológicas, nuas, de forma simples, elegante, cores neutras, né? Isso foi a incorporação também dessas esculturas nos ambientes. Então, a gente vê que o novo classicismo, o neoclassicismo, é resgatar a cultura grego-romana e também as ideias do Renascimento. Olha só, mais uma imagem aqui da Universidade Federal do Paraná, que também tem toda a sua estrutura influenciada pela arte grega. Olha só os frontões aqui. Vocês acham que esses frontões é qual? Essa ordem aqui. Jônica, muito bem. Embaixo a gente tem a Suprema Corte, né, em Washington, Estados Unidos, que também é... Eu acho que esse daqui também é jônico, né, gente? Tá, nossa, tá muito parecido com o Corinthians. Eu acho que é Corinthians. Eu acredito, né? Que é Corinthians, tia. Eu tô em dúvida aqui, mas eu acho que também é Corinthians agora, olhando bem, porque tá tão longezinha a figura, mas é. Então, é isso em relação à arquitetura, tá? É legal a gente ter feito esse quiz, né, de saber qual é o tipo de ordem, porque é uma forma da gente ficar atento na hora de identificar se aquela arquitetura é de influência grega ou não. Então, a gente não pode olhar só para o frontão, porque eu já vi várias pessoas só, vi um frontão aqui, nossa, isso aqui é de influência arquitetura grega. Não olha o restante. Tem que olhar as colunas, tem que olhar as escadas. Tem que olhar os elementos que juntam a influência grega. Isso aí, falou tudo, Ana. Os elementos, antes de falar se é ou não é de influência da arquitetura grega. Show de bola.
Pessoas, estamos finalizando. Lembrando que aqueles meus pimpolhos que não mandaram atividade ainda, por favor, é a atividade da página 5, que a gente titulou até como desenho livre, né? Que ficou aí bem à vontade para cada um criar o seu desenho. Isso. Quem mandou, amanhã eu já vou fazer essa conferência certinho. Quem não mandou, vou dar dando um toque, né? Um ok, que ainda vou dar um prazo até quinta-feira. E na próxima aula, então, a gente vai conversar sobre a arte romântica. E a arte romântica, olha só que legal, ela vem se opor a qual arte, gente? Quem vai adivinhar? Qual, tia? Nós vamos falar da arte romântica. E a arte romântica, ela vem para ser Neoclassicismo. ao neoclassicismo. Isso aí mesmo. Eu sou romântico, Então, sou muito romântico, pessoal. né? Aí a gente depois, por último... E aí, olha só, depois que a gente trabalhar a arte romântica e a arte realista, eu vou fazer uma atividade bem legal com vocês, tipo cartão postal, tá? Eu fiz no ano passado, foi muito lindo e eu quero fazer com vocês também. Então, quinta-feira, a gente se encontra para a gente conversar sobre arte romântica. Show? Professora, Fala, sobre a Maísa. atividade que era para te enviar do desenho livre, eu acabei enviando a minha e a da minha irmã, porque ela não estava conseguindo enviar e tal. Aí eu enviei pelo meu telefone. A minha atividade é a dela, tá? Que ela tinha uma também para fazer. Tá. Aí eu enviei Pode para deixar você. que amanhã eu já vou dar uma conferida e eu vou dando os ok para vocês, tá bom, meus amores? Um beijo, fiquem com Deus e até quinta-feira. Tá? Falou, valeu, Tá, Ana. vão dando uma lida aí na arte romântica, tá? Tchau. Beijo, tchau, tchau. Nice. Galera. Ô, Juliana. Falou, valeu. Falou. Ô, Juliana, o que tu quer dizer?